Tem a palavra o Sr. Deputado Diogo Moura, do CDS. Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria, obviamente, em primeiro lugar, de reconhecer e saudar o trabalho de minúcia e o cuidado com que a deputada Carla Madeira elaborou este documento e este parecer, obtendo uma análise criteriosa da aplicação do regulamento atual e do despacho 140/2014 na cidade, o seu impacto na vida dos moradores e dos comerciantes, a tentativa de encontrar respostas que possam resolver os problemas daí decorrentes e granjear, na medida do possível, como já foi aqui dito, o consenso mais alargado possível, que é o que também hoje nós todos pretendemos. E, portanto, deixar esta nota de reconhecimento não só à deputada Carla Madeira, mas obviamente a toda a segunda comissão. A abordagem que o CDS faz desta revisão do regulamento de horários foi construída ao longo do tempo em que assumimos a defesa dos moradores afetados no seu descanso pelo ruído emanado dos estabelecimentos com atividade noturna e para o qual contribuímos ativamente para encontrar soluções. Importa recordar que a liberalização dos horários de funcionamento alterou ou aumentou um conjunto de situações que provocaram visível incômodo aos moradores, motivado pelo ruído da música ou de consumo de bebidas na vida pública e também por desacatos. Todos estamos conscientes dos danos da saúde que a falta de descanso pode provocar a quem está frequentemente exposto a esta situação, particularmente em zonas massificadas por animação noturna. Em alguns locais acrescem ainda problemas de salubridade e de segurança na via pública. Foi, portanto, com manifesto agrado que assistimos à aprovação por unanimidade, em reunião de Câmara realizada em novembro de 2015, do projeto de regulamento de horários que continha um assinalável contributo do CDS em relação à restrição do horário de fecho das esplanadas e das lojas de conveniência. E nesta matéria queria apenas abrir um parêntese sobre alguma demagogia que o Bloco de Esquerda aqui trouxe numa das suas propostas de emenda e que insinua em certa parte que a limitação dos horários das lojas de conveniência pode eventualmente ter como alvo a população imigrante e até refere as intervenções quer do CDS, quer do Vice-Presidente Duarte Cordeiro. E, portanto, não me parece que insinua também que há aqui um preconceito xenófobo ou que há uma ideologia xenófoba e, portanto, lamentamos essas declarações que estão escritas, nem sequer foram verbais e, portanto, lamentamos, nem podemos aceitar. Encerrado este parênteses sobre uma matéria que gostaria que não tivesse acontecido, o CDS insiste para que a proposta mantenha os horários de encerramento das lojas de conveniência e das esplanadas como medida de bom senso, uma vez que a mesma pode ser sempre excepcionada pelas juntas de freguesia. É nomeadamente o caso das lojas de conveniência, com encerramento previsto para as 22 horas, quando estes estabelecimentos contribuem para aglomerar pessoas na via pública, já que praticamente só vendem álcool nas zonas mais problemáticas da cidade, no que concerne ao consumo na via pública. E esse é um facto. Porém, caso a caso, as juntas de freguesia podem avaliar e considerar o alargamento do horário face ao pedido dos comerciantes e tendo em conta a sua envolvente e antecedentes, o que nos parece suficiente nesta matéria. Aliás, a atual redação do regulamento confia na capacidade de avaliação e de critérios das juntas nesta matéria, julgo que é motivo suficiente para que optemos por manter este articulado. Sobre o horário autónomo para as esplanadas, temos alguma compreensão pela questão das esplanadas serem dissuasoras do consumo de bebidas na via pública e que isso possa ser uma realidade em zonas mais problemáticas, contudo, não é argumento para generalizar a toda a cidade. Não podemos partir nesta matéria de uma situação focalizada em alguns bairros e zonas e aceitá-la como um todo na cidade. Em inúmeros bares inseridos em malha residencial, com esplanadas agregadas e horário de funcionamento autorizado para as 3, as esplanadas funcionam até às 3. Adicionalmente, pedindo a prorrogação do prazo para as 5, possível em 30 dias por ano, acrescidos os 30 minutos de tolerância para esvaziar os últimos clientes, temos uma esplanada em malha residencial que pode funcionar legalmente até às 5h30 da manhã. Se o funcionamento da esplanada não colidir com o direito ao descanso, obviamente que nada temos contra. Aliás, em último caso, as esplanadas até poderiam funcionar 24 horas, desde que cumprissem a lei do ruído. Contudo, regulamentar com essa abrangência em detrimento de uma redação moderada, que é a atual, não nos parece a melhor solução para Lisboa. Nesse sentido, o CDS defende a proposta apresentada em Câmara e aprovada por unanimidade como sendo a mais moderada e conciliadora entre a iniciativa privada, que sempre incentivamos e promovemos, e os interesses dos moradores, cabendo às juntas de freguesia a possibilidade de se pronunciarem sobre os horários de uma forma construtiva e positiva e não o contrário. Ou seja, prolongar o horário e depois retirar alguns comerciantes irá gerar sentimento de punição pública quando as juntas deverão assumir um papel positivo, alargando aos comerciantes que tenham demonstrado saber respeitar a ambiência envolvente e o respeito pelos descansos moradores em todos os critérios e não o contrário.
É mais fácil e pedagógico autorizar do que restringir, na medida em que promove o cumprimento da lei e é mais bem aceito pelos interessados e pela população. E, se fosse Presidente de Junta, não sou, mas se fosse Presidente de Junta, preferiria tomar medidas pela positiva do que pela negativa, que é o que agora se está a propor. E, obviamente, julgo que os senhores Presidentes de Junta também. É por essa razão que o horário cautelar que se encontra previsto na redação atual do Regulamento nos parece o adequado. Aliás, reafirmo que o conhecimento territorial e a emissão de parecer pelas juntas é essencial, facto pelo qual concordamos com a proposta de alteração apresentada pelo PSD ao número 2 do artigo 10º e que eleva assim o parecer das juntas de freguesia e das forças de segurança. Ou seja, nesta proposta de alteração, e já foi aqui explicada, no nosso entender, vem ela própria reforçar e ao encontro da manutenção dos horários previstos na proposta de regulamento, uma vez que novamente é depositada nas juntas o poder vinculativo nas decisões de alargamento e restrição. Senhor Vice-Presidente, deixamos ainda uma sugestão à Câmara, que esta deva avaliar a questão dos horários das entidades culturais e associativas que detêm licenças de funcionamento passadas, nomeadamente pela DG Artes, possuidoras de serviço também de bebidas, cuja fiscalização e autuação por parte das forças de segurança se tem verificado difícil face ao seu enquadramento legal e, portanto, é uma matéria que temos que dar especial destaque e atenção. Por fim, reforçar a necessidade de investir na fiscalização com mais meios. De nada valerá aprovar um bom regulamento se depois a fiscalização aos vários casos de abuso que abundam pela cidade não forem alvo de fiscalização e alguns casos novos de prévia sensibilização. Das propostas de alteração apresentadas, importa dizer que iremos acompanhar a larga maioria das apresentadas pelo PSD e que nos parecem pertinentes e avaliar, obviamente, a redação de outras, nomeadamente uma que o PSD nos propõe, gostaria de colocar à consideração do grupo, que é a alteração proposta ao número 2 do artigo 15º e que diz respeito à Constituição e, bem, esta proposta em Câmara, para a criação de uma unidade técnica contra o ruído. O atual articulado propõe a inclusão do representante da Junta de Freguesia, competências delegadas para o efeito. E nesta matéria parece-me que a redação não é a mais clara quanto ao Presidente que irá fazer parte desta unidade e, portanto, dos 24, qual será o Presidente indicado. Portanto, aqui parece-me que podemos caminhar por dois caminhos, à semelhança do que também é proposto no outro artigo mais à frente pela Comissão, ou pela designação de um representante da Junta de Freguesia a designar por esta Assembleia, ou então convidar os presidentes de Junta de Freguesia ou quem representa a Junta de Freguesia para participar nestas reuniões da Unidade Técnica contra o Ruído, sempre que sejam discutidos processos referentes à sua área geográfica, porque, segundo percebi, esta é uma unidade municipal, não é freguesia a freguesia e, portanto, penso que nesta matéria temos de definir muito bem como é que iremos indicar esse presidente de Junta, uma vez que não poderão estar os 24 no nosso entender e, portanto, deixava esta sugestão de esclarecimento ao PSD. Informar também que o CDS irá votar contra as alterações apresentadas pelo Bloco, seja pelos considerandos e respectiva fundamentação, mas principalmente porque as mesmas são o oposto do que temos defendido neste processo, a que se junta a questão dos horários de funcionamento das grandes superfícies comerciais, em que o Bloco pretende restringir, mais uma vez, a liberdade de escolha dos municípios. Quanto às propostas de alteração emanadas pela segunda Comissão, iremos acompanhar todas. Destacamos a inclusão da proibição de venda de bebidas para a rua a partir da 1 da manhã e que estava anteriormente prevista no despacho 140 e que a proposta atual de regulamento deixa cair. A possibilidade também das juntas prolongarem o horário das lojas de conveniência conforme pelas razões anteriormente expostas. A inclusão da competência da Assembleia Municipal no que concerne à delimitação dos mapas A e B e as respectivas subdivisões que venham a ser propostas pela Câmara e, portanto, reforçar também os poderes desta Assembleia Municipal parece-me extremamente importante. Quanto ao ponto 1, e é o único que nós excepcionamos na questão da recomendação, ele mesmo colide com aquilo que foi a proposta aprovada por unanimidade na Câmara e colide também com a proposta que é de gênese do CDS, mas foi adotada por todos os partidos na Câmara Municipal e, portanto, como é óbvio, sendo coerente, não podemos acompanhar a mesma. E nesta matéria, faço aqui um apelo para que a Assembleia Municipal também não retroceda nesta opção e que opte por uma solução moderada e positiva e não por um modelo que, no nosso entender, pode ser encarado pelos comerciantes como punitivo. Importa então, no caso do regulamento é preço... precisa de tempo, eu posso pedir a um partido, o MPT dá tempo ao CDS para terminar? O MPT dá tempo ao CDS para terminar? Pode terminar então, Sr. E portanto, Sr. Presidente, eu vou também já terminar, penso que já disse o essencial sobre as alterações e sobre aquilo que é a nossa posição. E, portanto, importa que neste regulamento em apreço pensarmos sempre nos moradores, naqueles que ainda tentam viver particularmente na zona histórica da cidade e que nela investem na sua reabilitação para depois criar medidas com o intuito de já equilíbrio entre quem mora e quem tem um negócio.
A partilha de responsabilidade deve ser mútua, mas a Câmara e as Juntas têm especial responsabilidade nesta matéria, pelo que importa não defraudar as expectativas que ainda muitos depositam neste regulamento, que será aprovado hoje, e no cumprimento da legislação em vigor, em particular em matéria de ruído. E, portanto, ou este regulamento vinga, ganha eficácia, ou será mais um papel, um documento. Pugnemos e zelemos pelo bom ambiente urbano, pela salubridade, pelo combate ao ruído, pelo descanso dos moradores, em suma, por tudo aquilo que comporta a vivência numa cidade que se pretende, e passando a redundância, viva, mas em que o respeito pelo próximo e pelas regras existentes impere sempre. E é por isso que apelo, quer aos senhores deputados e à mesa, a todos os deputados em geral, e à Câmara também, que haja um consenso alargado numa matéria tão importante como esta, e à semelhança do que foi possível em Câmara, e se possível, a unanimidade que conseguimos obter nesse órgão, que hoje era bom que conseguíssemos também na Assembleia Municipal. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado.